Seja bem-vindo e bem-vinda ao Luz e Leveza Podcast, ferramentas para o seu bem-estar. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Jéssica e a gente está aqui com mais um quadro do Luz e Leveza e hoje a nossa convidada é a Camila Tiroli, a gente vai falar sobre terapia Ayurveda. Então, queria que a Camila se apresentasse, quero agradecer por estar aqui hoje, acho que a gente vai combinando, né, e conseguiu fazer essa sessão hoje para falar um pouquinho mais de terapia. A Camila tem toda uma jornada e tem todo um trabalho nessa área, então eu queria que falasse um pouquinho mais da Camila, um pouquinho mais da terapia, para a gente conhecer, né, o que é a terapia Ayurveda. Então, queria agradecer a Jéssica pelo convite de estar aqui hoje, estou bem feliz. Acho que é sempre legal a gente trocar experiências, né, nessa área tão rica, tão linda, que é a área de terapia, né? Então, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos, sou mamãe da Isis, Maravilhosa. que está com 11 meses, sou casada com o Johnny. A minha formação original é Relações Internacionais, então eu sou internacionalista e trabalhei muitos anos com comércio exterior. E aí, há alguns anos, assim, comecei a ressignificar um pouquinho as coisas e a minha trajetória. Então, parei para recalcular a rota, né? Acho que a gente tem muita coisa em comum, né? A gente se conheceu nessa época da faculdade, eu fazia administração na UFSC. Sim. E depois a gente está nesse mesmo momento de transição, de entendimento, terapias, então acho que é bem conectado também, né? Que faz parte de todo ser humano, né? Até, inclusive, já puxando um pouquinho do Ayurveda, o Ayurveda traz muito disso, né? A gente tem diferentes fases na nossa vida, a gente tem que sempre parar para se entender, né? Se colocar num espectro maior de quem eu sou, onde estou inserido, o que quero buscar agora. Isso vai mudando ao longo da vida e é natural, né? Então, a Camila foi internacionalista, ela trabalhou com comércio exterior muitos anos. Isso foi muito legal, né? Consegui realizar várias coisas, várias metas, sonhos, viajar, falar inglês, enfim, fazer negócios, realmente trabalhar com business. E chegou um momento que aquilo não fazia mais tanto sentido, né? Eu já queria fazer outras coisas, enfim. Então, foi aí que eu descobri o yoga. Logo na sequência eu descobri grande portal, né? Um grande portal de conexão com a gente mesmo, com o outro, com o universo, né? E aí logo na sequência eu descobri o Ayurveda, que me encantou demais. E fiz um curso, então, né? Sou formada em yoga, na verdade, sou instrutora de Hatha Yoga e sou terapeuta Ayurveda. Então fiz um curso de 3 anos, me formei no comecinho desse ano. E aí coincidiu assim, né, com a gravidez, com o nascimento da Izzy, então muita coisa acontecendo, mas comecei agora a postar conteúdo no Instagram, né? Me acompanhando, tem bastante informações ali que a gente vai percebendo, vai entendendo também, aos pouquinhos assim, né, porque às vezes é muito conteúdo, redes sociais e muita coisa acessando, a gente vai aos pouquinhos entendendo, né, e hoje a gente quer entender um pouquinho mais também, né, da terapia. Claro, então assim, tô dando umas pinceladas aos poucos, até porque eu cuido da Isis em tempo integral. Em breve a gente pretende colocá-la numa creche, mas enquanto isso eu vou fazendo conforme eu consigo, né? Então, já é um grande desafio, né? A maternidade. Super desafio. De estar ali, tenho algumas amigas também que estão nessa fase e é bem desafiante nesse começo, principalmente, porque é uma nova Camila, né? Nesse momento também, né? Então, entendendo as terapias, então acho que realmente é conseguir, e a gente às vezes não se cobrar tanto, porque a gente quer fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo já o mais rápido possível, mas é um processo, né? O acontecimento de todas essas ações, né? Exatamente. E daí, já puxando um pouco pro Ayurveda, assim, né? Eu tenho um biotipo dentro do Ayurveda, porque o conceito fundamental para o Ayurveda é que existem 3 biotipos principais, né? E o meu biotipo é de uma pessoa que quer fazer muito, que se cobra muito, quer estar ali o tempo todo na ativa, fazendo coisas diferentes, se sentir útil, produtiva, né? Então, se eu não tomar cuidado, eu me desequilibro muito fácil. Eu acho que você é assim também. Tenho essa parecido com esse perfil, sim. Então a gente chama de dosha, né? O biotipo é chamado de dosha. Cada pessoa tem uma composição diferente de doshas. Então, cada pessoa é um indivíduo único, particular, né? Então, isso que é muito lindo do Ayurveda, né? O Ayurveda Dosha é o tipo da pessoa? É o biotipo da pessoa, né?
Então, o que é bom pra Jéssica não necessariamente é bom pra Camila, que não necessariamente é bom, né, pra Elisa, enfim. Então, cada pessoa necessita de uma coisa. E hoje, atualmente, a gente coloca tudo muito dentro de caixinhas, né? Até nas redes, assim, acorde tal horário, faça tal horário, faça exercício. Isso. Tudo como se todo mundo fosse igual, assim, né? A gente tem que acordar, fazer isso, acordar, fazer aquilo. Sendo que a gente às vezes não se entende, não consegue gostar do que tá fazendo, só faz porque todo mundo tá dizendo que é assim, então devo talvez seguir esse formato. Se eu não consigo me encaixar nisso, eu já começo a ficar frustrada, me cobrando. Não, eu que tô sendo, né, displicente, não tô conseguindo alcançar, mas entender esse processo, acho que você falou do Dosha, né, que se desequilibra muito fácil, esse é um pouco que a gente tem várias ações, que fazer muita coisa, que se cobra muito, e dependendo da energia durante o dia, a gente acaba se desequilibrando muito fácil, assim, entender esse processo é muito importante, assim, né? Exato. Então assim, a chave do Ayurveda é ter essa conexão, né, esse autoconhecimento, a gente entender em que momento a gente tá, a gente se conectar com a natureza, com o meio ambiente, com o clima, né, as estações alteram também nosso humor, nossa disposição, a própria lua, né, os ciclos da lua, então para a mulher, para o feminino, isso é muito legal, então a gente se conectar com o nosso ciclo menstrual, que está conectado com a lua. Então, é uma ciência milenar, é a medicina mais antiga conhecida, então ela data de mais de 5.000 anos. Ela é originária da Índia, né, começou com os hindus, e há cerca de 3.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, ela foi escrita. Ela está escrita nos textos védicos, que os yogis e yoginis também estudam muito, né? Os ensinamentos védicos. Então, a Ayurveda anda lado a lado com o yoga, uma ciência que traz muito conhecimento milenar e, ao mesmo tempo, é muito atual. E isso é muito incrível, né? Porque são coisas simples, conceitos simples que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, que fazem muito sentido atualmente, não obstante ela seja uma ciência milenar. É que como a gente foi se distanciando tanto, assim, até da natureza, a gente vai tendo nossos dia a dia, assim, o trabalho aqui, a nossa rotina, parece que coisas que são básicas, que é um ser humano, né, como natureza que a gente parece até que é outra coisa de outro mundo, assim, né, depois começa a conectar, não tô falando que, né, se conectar com a lua, se conectar com faz parte do nosso ciclo, assim, né, e a gente às vezes não entende e vai querendo... né, tem a luz que não é artificial, ele dorme em horários diferentes, isso tudo vai afetando também, né? Sim, afeta muito. E não tem nada a ver com esoterismo, nada disso, né? É algo bem palpável e requer prática e autoconhecimento, assim como tudo na vida, né? E você falou de um dosha, né? Se quer falar um pouquinho dos 4, são 4 ou não? São três principais. Isso. É importante a gente entender os doshas porque, assim, diferentemente da medicina moderna, que enfoca nos sintomas do paciente, tenta resolver os sintomas de uma doença, o Ayurveda enfoca na causa raiz do problema. Então, ao invés de mascarar o sintoma, por exemplo, estou com crise de enxaqueca, vai lá e toma um remédio sempre para curar aquela enxaqueca. Na verdade, a gente tem que entender qual é a causa da enxaqueca. Por que eu estou tendo crise de enxaqueca? Isso não é normal, não é natural, ninguém deveria passar por isso, né? E a gente acaba aceitando como se fosse algo normal nosso. Eu tenho e pronto, acabou. Aí toma um remédio. E toma um remédio e resolve, mas não é assim, né? Ninguém com plena saúde deveria ter crise de enxaqueca. Só dando um exemplo, né? Então a Ayurveda vai buscar a causa raiz disso. E aí, por que é importante a gente entender o dosha daquela pessoa, né? Porque eu preciso saber o que tá desequilibrando ela, pro biotipo dela. Então, não existe nenhum tipo de generalização no Ayurveda. Eu não consigo ter aquela dicotomia do que é saudável e o que não é saudável, né? Granola é saudável? Depende. Depende pra quem, depende quando do você vai ritmo consumir. do organismo, Depende faz como. exercício, tomar água. Exatamente, né? Mamão é saudável? Depende. Para algumas pessoas não é. Então, por exemplo, o biotipo Kapha, que a gente chama do Ayurveda, ele é um biotipo que ele tende a reter muito líquido, ele tende a ganhar peso fácil. São pessoas
um pouco mais preguiçosinhas, assim, no bom sentido, né? São pessoas mais serenas, mais calmas. Então, para essa pessoa comer muito mamão, não vai fazer bem. E ela acha que vai fazer bem, né? Porque vem intestino. Isso. E não vai fazer bem por quê? Porque as propriedades do mamão são muito parecidas com as propriedades desse dosha, desse biotipo, que é uma fruta mais pesada, mais doce, um pouco oleosinha, tanto é que ela tem um efeito um pouquinho laxativo, assim, né? Porque tem um pouquinho de oleosidade no mamão. Então, para uma pessoa que já é desse biotipo, ela vai ficar mais assim ainda. Então, inchada. Vai tender a inchar, vai tender a reter líquido, vai tender a ganhar peso apenas comendo mamão. Que parece que é a parece coisa mais que é saudável. super saudável. Olha só. Então, falei um pouquinho do biotipo Kapha, né? Claro que assim, aqui eu vou só pincelar. Dar uma pincelada mesmo, mas assim, é muito mais complexo, muito mais amplo do que eu tô falando, né? Mas geralmente as pessoas Kapha, elas são pessoas com um pouquinho mais de peso, né? Com essa tendência, assim. São pessoas muito amigas, muito leais, que têm uma ótima memória. E são pessoas que, assim, gostam muito de servir os outros, né? De receber em casa, são muito afetivas, muito apegadas também, economizam muito dinheiro, se apegam muito, né? Às pessoas, às coisas. É aquele famoso amigo que, tipo, abraça todo mundo e você cabe dentro do abraço dele, é a coisa mais gostosa da vida, sabe? Então, esse é o dosha Kapha, Aí a gente tem o dosha Pitta, que é um dosha, assim, mais do elemento fogo. Esqueci de falar que o dosha Kapha, os principais elementos são água e terra, né? Então, são pessoas bem aterradas, né? E se ela tiver em equilíbrio também, ela é bem lubrificada, tal, tem bastante o elemento água. Já o elemento Pitta, o dosha Pitta, ele tem mais o elemento fogo, então é muito a energia da ação, de sair, de fazer, de liderar, de empreender, sabe? De fazer esporte competitivo, esporte radical. E em desequilíbrio são pessoas que ficam muito intolerantes, impacientes, irritadas. Então, em desequilíbrio, elas podem ter muitas inflamações no corpo, se manifestar na pele, em acne, dermatite, azia, queimação, porque é muito fogo ali dentro, né? Então, tem sempre que cuidar com isso. E, por fim, a gente tem o dosha Vata, que predomina os elementos mais ar e éter. Então, são pessoas mais sutis, mais mentais, que são elementos mais sutis, né? São pessoas muito ágeis, que se movimentam muito, adoram artes, criatividade, dançar, ouvir música. Mas em desequilíbrio são pessoas que tendem a ter muita ansiedade, muitas questões mentais, assim, até depressão, né? Porque fica um excesso ali de pensamento. De pensamento, exatamente, né? E são pessoas mais magrinhas, né? Elas não têm uma estrutura tão robusta porque elas não têm tanto terra e água como o Kapha, por exemplo. E a pessoa pode ter mais de um misturante? Sim, todos nós temos todos os elementos, então todos nós temos os 3 doshas, né? Mas são composições diferentes em cada pessoa. Mas quando eu digo que uma pessoa é Pitta, é porque ela tem muito mais Pitta do que os outros doshas, né? Mas ela pode ser também um Pitta Kapha, ou um Pitta Vata, ou pode ser um Vata Kapha. Sempre o que vem primeiro é o mais predominante. Mas a gente também tem elementos dos outros doshas, né? É legal entender, né? Você falou, tinha comentado do meu que era Pitta ou Vata, não sei. Eu falei que você parece ser né? mais Pitta. Querendo saber. Mas é importante a gente saber por quê. Porque daí o tratamento ele vai ser voltado para o seu biotipo, né? E assim, a gente nasce com um biotipo, que é a nossa essência. E ao longo da vida tem N questões que vão nos afastando daquela essência, vão nos desequilibrando. Então você pode ter nascido mais Pitta, só que hoje você está num momento mais Vata da sua vida, pelo excesso de tela, excesso de home office, computador, celular. A gente fica muito mental, né? Então a conversa está rendendo bastante aqui e a gente vai ter mais uma parte 2. Então, em breve vocês vão ter acesso também, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios. Segunda parte e também como aplicar no dia a dia, né? Porque tem uns desafios de como que a gente enxerga tudo isso, né? No nosso dia a dia também.
Então, até breve, pessoal!